Santo é o Senhor, exaltado seja o teu nome. Assim como os salmistas já nos diziam, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje estamos aqui com alegria para adorar a Deus, receber algo de Deus nesta noite. Que esta mensagem de hoje possa vir falar no coração de cada um que aqui se encontra. Assim como quando eu comecei a estudá-la, ela veio falar no meu coração e eu realmente me quebrantei com essa mensagem desta noite. Só de lê-la, eu já me entreguei às lágrimas. A mensagem desta noite se encontra em 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia. E para que os irmãos já possam vir a entender, o tema desta noite é o amor de Deus, sua graça e restauração. E esse último louvor falou bastante sobre isso, que eu diminua e ele cresça, que eu me constranja com esse amor. E hoje nós vamos ver como o amor de Deus é maravilhoso em nossas vidas, como ele realmente nos constrange e como ele tem planos para cada um que aqui se encontra, para aqueles que se encontram em suas casas também. Então vamos para a mensagem, aleluia. A palavra de Deus nos fala assim: e disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado a teu filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo meu senhor, o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei. Era coxo de ambos os pés. Aleluia. Podemos nos sentar, dando glória a Deus. Meus amados irmãos, assim como eu já vinha falando, quando eu fui estudar essa mensagem, quando ela apareceu para mim, eu realmente me entreguei às lágrimas. Esta é uma das passagens mais lindas que eu já vi na Bíblia. É um texto onde nós vemos realmente o amor de Deus sobre cada um de nós.
a sua graça, a sua misericórdia e no que Ele pode restaurar em nossas vidas. Mas para que possamos entender mais sobre este texto, Mefibosete era filho de Jonatas, amigo de Saul, melhor amigo de Saul, ao qual Saul e Jonatas tinham feito uma aliança assim quando o rei Saul começou a perseguir Davi. E essa aliança se estendia além deles. Era uma aliança que um fez com o outro para cuidar um da família do outro, se um dia um viesse a faltar em sua família. E Davi carregou aquilo em seu coração. E na guerra de Giboa veio morrer Jonatas e seu pai Saul. E a babá, a cuidadora de Mefibosete, que na época tinha aproximadamente 5 anos, foi fugir com medo da guerra, do que poderia vir a acontecer com Mefibosete. E na pressa em sua fuga, eles deixam que o jovem Mefibosete caia, aonde ele fica coxo, aleijado dos 2 pés. Então eles fogem para Lodebar. Lodebar é conhecido como uma terra de esquecimento, uma terra onde não se prospera, uma terra onde viviam o povo, a comunidade mais pobre da época, onde ninguém dava valor para aquele lugar, o que veio refletir em Mefibosete, que ficou anos esquecido naquele lugar, que foi deixado, mesmo sendo filho de Jonatas, neto do rei Saul, ele não teve uma vida boa, pois ele temia o que poderia acontecer com ele. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus que não se esquece dos seus filhos. Ele não esquece da aliança que fez com você. E ao passar os anos, olha só que maravilha que o texto vem nos dizer. No versículo 3: E disse o rei: Não há algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Deus ainda tinha plano para Mefibosete. Aquilo tudo que aconteceu na vida de Mefibosete não era o final da história. Deus tinha grandes coisas. Deus tinha preparado algo melhor para Mefibosete. E nós, muitas vezes, nos encontramos perdidos, nos escondemos em lugares onde achamos que vamos estar seguros, com medo do que os outros vão pensar da gente, com medo do que vão falar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, à presença de Davi, ele prostrou o seu rosto por terra, com medo do que poderia vir a acontecer, pois era comum naquela época, em tempos de guerra, não deixar herdeiros da outra família real. Então Mefibosete chega à casa de Davi, ao palácio, sem saber o que poderia lhe acontecer, sem saber o que lhe esperava, mas Deus tinha algo maior para ele. Assim como Deus tem algo maior para todos que estão aqui nesta noite, para aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Deus, Ele quer restaurar as nossas vidas. Às vezes você chegou aqui, assim como Mefibosete,
com medo do que estava por vir, com vergonha, se achando indigno de estar na presença de Deus, achando que não era bom bastante. Então, Davi lhe fala: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas. Por aquela promessa, aquela aliança que Davi e Jonatas tinham feito. Quando nós paramos para refletir a amizade de Jonatas e de Davi, é algo incrível. Nós aprendemos com a amizade dos dois sobre lealdade também. A lealdade de Jonatas com Davi, pois Jonatas sabia das intenções do seu pai para com Davi. E mesmo sabendo que o seu pai poderia se revoltar contra ele e matá-lo, o Jonatas não abandonou Davi, pois ele sabia que Davi era o escolhido do Senhor e Deus tinha planos para Davi. Então, muitas vezes nós temos que olhar para o nosso lado, as pessoas que estão com a gente, e ver o quão realmente leal elas são. E mesmo depois de Jonatas morto, Davi foi leal. Ele poderia ter deixado aquilo passar. Aquele menino já estava esquecido. Ninguém mais se lembrava dele. Ainda mais um aleijado, um coxo. O que poderia fazer aquele menino? Sem estrutura, sem dinheiro, sem um apoio, sem ninguém para cuidar dele. Mas Deus usa de misericórdia com a gente. Ele usa da sua graça, do seu amor. E não importa aonde nós pensamos que podemos estar. Pensamos que podemos estar escondidos, fugindo da presença de Deus, que Ele não está nos vendo, ou às vezes pensamos que estamos realmente esquecidos pelo nosso Senhor. Mas a palavra de Deus nos ensina, até mesmo quando Ele fica em silêncio, Ele está trabalhando, pelo bem daqueles que o amam. E então, Mefibosete, vendo aquilo tudo, ele se achando indigno, pergunta a Davi: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Nem mesmo Mefibosete já acreditava mais nele. Essa palavra, quando eu comecei a ler, que ela chegou para mim, eu fui me quebrantando a cada momento, lembrando da minha história, do meu passado. Quem era eu para Deus olhar para mim? Quem sou eu para o Senhor olhar para mim? Um pobre pecador, falho, que quando Deus mandou me chamar, estava em uma sarjeta, entregue aos vícios, às bebidas, às drogas, sem dignidade nenhuma. Assim como Mefibosete, nem eu mesmo já acreditava em mim. Para mim já não tinha mais jeito. Quem sou eu, Senhor, para tu ver graça em mim? Quem somos nós, Deus? Mas não são os olhos humanos, são os olhos de Deus. Ele não vê como eu e você vê. A visão de Deus é diferente, ela é mais aguçada.
Aonde você vê morte, Deus vê vida. Aonde você não vê esperança, Deus levanta o caído. Aonde você nem mesmo mais acreditava que era possível, Deus te prova o impossível. E Deus tem um chamado para cada um. Deus tem grandes coisas em nossas vidas. Não é porque eu sou melhor, ou o pastor é melhor, ou o Vanderlúcio é melhor, ou a Cássia, a Dona Eva, a irmã Rose, Ivanildo. É porque Deus viu graça em você. Deus te chamou para algo maior. E a aliança de Deus, assim como Davi constituiu essa aliança mais Jonatas, às vezes nós nos apegamos que é algo para nós, mas ela foi além. Foi para as gerações de Jonatas. Então, Davi, já em seu auge, conquistado tudo, ele manda restituir todas as terras de Saul para Mefibosete. Aquele homem que não tinha nada, que não tinha esperança, que não tinha perspectiva de vida. Deus restaura tudo aquilo que era dele. Às vezes você chegou aqui hoje pensando que seu ministério tinha acabado, que você não era digno de estar na presença do Senhor, mas Deus manda te falar que tudo aquilo que você acha que não tem mais jeito, que está perdido, Ele vai restituir em tua vida. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. O plano de Deus se estende além de nós. As bênçãos de Deus só não ficam para nós, ela passa de nós para as nossas gerações, para as nossas famílias. Nós temos que entender que quando nós nos prostramos, assim como Mefibosete se prostrou ao pé de Davi, nós nos prostramos ao pé do Senhor, humilhados, nos achando os indignos, mas Deus nos levanta, nos faz homens dignos, mulheres dignas, dignas de confiança, de palavra, de poder, de vitória, de glória, dignos de amor. Esse amor, como no último louvor que foi cantado, louvado, esse amor que nos constrange, esse amor que nos fere, esse amor que nos machuca. Porque nós, se olharmos, eu particularmente, quando eu olho para mim, eu falo, quem sou eu, Senhor? O que eu fiz para merecer tanto? Tua misericórdia. Deus me fala, tu é um escolhido, meu filho. Pois esse testemunho não é seu, esse testemunho é meu. Fui eu que fiz, e sou eu que faço, e eu que farei muito mais do que você imagina. E essa palavra vai para todos que estão aqui. Confie no Senhor. E no versículo 11, então, nos fala assim: conforme tudo quanto o meu Senhor, o Rei, manda a seu servo, assim fará teu servo, Mefibosete. Comerá a minha mesa, como um dos filhos do Rei. Hoje Deus está te chamando para sentar à mesa, para comer como um dos filhos do Rei, para poder restaurar tudo aquilo que você necessita em sua vida. Deus está te dando um lugar de honra na mesa. Aquele que era aleijado, que era coxo, quando se sentava na mesa, ninguém via sua deficiência, pois eles olhavam um homem íntegro, inteiro, restituído de tudo aquilo que tinha perdido uma vez no passado. Deus hoje quer restituir aquilo que você acha que está perdido. Se você acha que não tem mais jeito para seu marido, para seu filho, para seu irmão, para seu pai, para sua mãe,
para um amigo seu, Deus manda te falar. Quem é o dono da obra sou eu. E para terminarmos, eu quero deixar um versículo para a igreja entender e podermos glorificar ao Senhor, que está escrito assim, em Isaías 49, versículo 15. Para os irmãos já poderem começar o louvor e nós adorarmos a Deus. No versículo 49 de Isaías 15, o profeta nos revela: pode uma mulher esquecer-se tanto de um filho que cria, mas ainda que esta se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não esquece dos teus filhos. Deus lembra de você a cada momento. Sua mãe pode esquecer de você. Seu pai pode esquecer de você. Seus filhos podem esquecer de você. Mas Deus está contigo nesta noite. Deus caminha com você. Deus manda te dizer: levanta, ergue a cabeça, pois tudo aquilo que você achou que está perdido, eu restituirei em sua vida. Vamos levantar neste momento, vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Deus nesta noite. Aleluia, Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos Aleluia. os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. És fiel em todo tempo. É sim, Deus, tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu Sim, és meu Deus. tão bom. Tu é bom, Senhor, tu é maravilhoso, tu é com generoso, todo Pai. fôlego que tem. Aleluia, Senhor. Eu cantarei. Aleluia. Da bondade. Glorifica o Senhor nesta de noite. Deus. Entrega ao Senhor tudo aquilo que Da você doce necessita. voz Ah, Deus, venha falar nos nossos ouvidos, meu que Pai. me guia em meio ao fogo. Guia, Senhor. Na escuridão. Nos guarda, Senhor. Tua presença Glória a me Deus. conforta. Sim, meu Pai. Sei que és meu Pai. É, Senhor. Que amigo és. Eu vivo na Aleluia. bondade Glória a Deus. de Deus. Nós vivemos em Tua bondade, Senhor, em Tua misericórdia, em Tua graça, ó Pai. És fiel em todo Ah, tempo. como Ele é fiel. Glorifica o Senhor. Louve ao Senhor nesta noite. Declare ao Senhor que você crê que Ele vai restituir tudo aquilo que você acha que não tem mais jeito. Da bondade de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. És fiel em todo Ele é fiel. tempo. Sim, Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Aleluia. Eu cantarei da Glória a Deus. bondade de Deus. Aleluia. Glorifique ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Me Aleluia. seguirá, Ah, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Entrega ao Senhor tudo nessa noite. Senhor. Confia em suas promessas. Não é pela minha força nem pela sua força. É pelo amor e pela misericórdia divina.
É porque os planos dele são melhores do que o meu. Em todo tempo. Seus caminhos são mais altos do que os meus. Em todo Aleluia. tempo tu és tão Deus. bom. Tu és bom, Senhor. Com todo Tu és maravilhoso, ó Pai. que tenho. Que bom é viver em tua presença, Eu Senhor. cantarei. Glória a Deus. Da bondade Santo de é o Deus. Senhor. Aleluia. Essa é a bondade de Deus em nossas Da vidas. bondade de Deus. Esse é o amor de Deus em nossas Eu vidas. cantarei. Glória a Deus. Da bondade de Deus. Esse é o agir maravilhoso de Deus. Quantas vezes nós nos pegamos nos perguntando o que eu fiz para merecer esse amor? Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus te chamou para uma grande obra. Deus quer restituir tudo em sua vida. Deus quer restaurar aquilo que você achou que estava perdido. E hoje Deus manda você confiar a Ele, essa restauração. Pois Deus tem algo grande para a minha e para a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para nós. Vamos confiar ao Senhor aquilo que necessitamos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, meu Deus, por esta palavra desta noite. Oramos ao Senhor, meu Pai, por cada vida que aqui esteve. E por cada irmão, meu Pai, que nos acompanhou pelas redes sociais. Que o Senhor, meu Deus, possa penetrar com essa mensagem em seus corações. Que pessoas, meu Pai, possam sair daqui, meu Deus, revigoradas, cheias da Tua palavra, na esperança daquilo que o Senhor tem para cada uma delas. Aquelas que chegaram desanimadas, ou então que estavam desanimadas pelas redes sociais, que o Senhor possa ter dado um enxerto de ânimo, de esperança em seus corações. Que eles possam entender que o dono da promessa nunca falha. Que aquele que falou, que é fiel bastante, ele é fiel para cumprir. Que palavra nenhuma contrária venha desanimar. Que palavra nenhuma contrária venha nos abalar. Que o Senhor nos blinde, meu Pai. Que o Senhor restaure tudo aquilo que um dia nós achamos que estava perdido. Que o Senhor possa nos guiar para a nossa casa, meu Deus, com a certeza da vitória em Ti, meu Pai. Que essa mesa, meu Pai, esteja preparada para cada um, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, nos coloque num lugar de honra à Tua mesa, meu Pai. Que possamos, meu Deus, glorificar o Senhor a cada dia. E que esses, meu Deus, que ainda não entenderam o Teu amor, a Tua graça e o Teu poder de restauração em nossas vidas, possam ver a nossa transformação diante de Ti, meu Pai. Para que sejamos, meu Deus, testemunhos vivos de quanto o Senhor é bom, de quanto o Senhor é misericordioso e de quanto o Senhor nos ama. Se nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.